Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. É impossível para um homem aprender aquilo o que ele acha que já sabe. Eu espero que você esteja em paz, gozando de perfeita saúde. Hoje é o primeiro dia da semana que nós retomaremos a leitura do Evangelho de Marcos. Curta Palavra agora é de terça a quinta e nós vamos continuar lendo o Evangelho de Marcos. O capítulo que leremos hoje é o capítulo de número 10. Vamos lá? Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente, uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhes ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza de coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo?
Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou.
Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Esse capítulo é rico em mensagens, em lições. Mas dada a extensão do capítulo e que muitas das passagens são autoexplicativas, eu quero apenas fazer brevíssimos destaques de algumas questões que aparecem relacionadas a pedidos. Um jovem vai a Jesus querendo saber dele como herdar a vida eterna. É um pedido. Mas também, nesse mesmo capítulo, nós encontramos discípulos de Jesus pedindo a Jesus para ocupar lugar de destaque. E no final da narrativa, no final do capítulo, nós encontramos um cego pedindo para ver. Ao jovem que queria saber como herdar a vida eterna, Jesus indicou: vá, venda o que você tem e dê aos pobres. Aos discípulos que pediram para ocupar lugar de destaque, Jesus disse: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ao cego que pediu para enxergar, Jesus respondeu para ele: vá, a sua fé o curou. Se porventura Jesus estivesse lhe perguntando hoje: o que você quer que eu lhe faça? Você faria como os discípulos? No versículo 36, quando os filhos de Zebedeu disseram a Jesus: olha, queremos que nos faça o que vamos te pedir, Jesus perguntou a eles: o que vocês querem que eu lhes faça? Mas o pedido era inadequado, mesmo sendo pedido a Jesus. E aqui estava um homem também fazendo um pedido, e Jesus, com as mesmas palavras que ele disse aos discípulos, no versículo 51, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Se para o rapaz que queria saber como herdar a vida eterna, Jesus disse: vá e venda aquilo que prende você, ele disse para o cego: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Escreva aqui nos comentários as suas impressões desse capítulo 10. São muitas as lições. Aqui a gente não tem tempo para comentar todos os aspectos desse belíssimo texto, mas eu quero ouvir de você o que é que chamou mais a sua atenção. Hoje eu quero dedicar para você uma canção cujo título é Deus do Impossível, interpretada pelo Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Na descrição do vídeo você encontra um link. Nesse link você pode clicar, ouvir a música e ser edificado por ela. Além disso, nesse mesmo ambiente, na descrição do vídeo, você vai encontrar outras informações importantes do nosso canal. Eu desejo para você um dia muitíssimo abençoado e que a gente tome cuidado com aquilo que a gente pede. Tomemos cuidado com o que a gente pede. Que o seu dia seja muitíssimo abençoado e que você seja guiado pelas palavras do Evangelho e que essa semana seja muitíssimo abençoada para você. Deus te abençoe. Feliz terça-feira.